Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, permaneça conosco, nos envolvendo em mais essa oportunidade de estudos. O estudo, ele atende a programação organizada, estruturada, semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje, nós temos como pauta refletir acerca do tema aqui já evidenciado na transparência, né? A importância da fluidoterapia no processo de cura. Um tema que vamos desenvolver, refletir, tomando como base os princípios doutrinários e os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos salientar também, é importante frisarmos neste momento, né, que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Como este aqui, que estamos gravando, né, para compartilhar com os nossos irmãos de ideal. Ele será disponibilizado no dia 30/8. É importante salientar também que a nossa casa oferece uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Aderlande Ferraz, de estudos inéditos. Uma live muito interessante. Muito bem. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos neste momento recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos para estabelecermos, Senhor, as condições que nos favoreçam. Rogar ao vosso coração magnânimo a bênção que, nos envolvendo em mais essa oportunidade, nos permita conduzir a nossa programação de estudo em clima de serenidade e harmonia. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a presença dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, companhia amiga que sempre nos dão cobertura para nós desenvolvermos a nossa programação espiritual, para podermos, em mais este momento, no desenvolvimento de nosso estudo, podermos ampliar as reflexões que o estudo sugere. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco, agora e sempre. Assim seja. Muito bem. Queremos, então, compartilhar essa pergunta, né? Uma pergunta, obviamente, que está relacionada diretamente com o tema já apresentado, né? Qual a importância da fluidoterapia no processo de cura? Né? Qual a importância da fluidoterapia no processo terapêutico? Queremos, então,
tomando como base essa pergunta, desenvolver alguns aspectos, tomando como base a doutrina espírita, né? E também os ensinamentos de Nosso Senhor, trazer esses aspectos para nós, então, atendermos ao objetivo do estudo e, obviamente, podermos fazer as nossas reflexões. Muito bem, queremos, nesses momentos iniciais de nosso estudo, destacar o seguinte, que a fluidoterapia, e notadamente o passe, né, não surgiu com o Espiritismo. Não é uma criação da doutrina espírita. Não é? Nós vamos trabalhar aqui dois recursos da fluidoterapia, que é o passe e a água fluidificada. E se a gente considerar, então, o aspecto histórico que envolve a aplicação desses recursos, a utilização desses recursos, nós podemos recuar aqui no tempo, mas não vamos fazer isso. Até em função do que nós organizamos, tendo em vista a delimitação desse tema, né? O recurso do passe, recurso de socorrer os enfermos do corpo e da alma, já era conhecido e largamente empregado na antiguidade. Não é? Como eu disse, não temos aqui como pauta destacar esses momentos da antiguidade, mas queremos destacar o período em que Nosso Senhor esteve conosco. E Jesus recorreu a esse recurso, impondo as mãos sobre os enfermos e os perturbados espiritualmente, a fim de ajudá-los, ensinando-nos como ajudar os semelhantes. E ensinou essa prática, enfim, e ele, Nosso Senhor, ensinou essa prática aos seus discípulos e apóstolos, os quais também empregaram, veja, de forma ampla. Como vamos poder destacar, evidenciar no livro Atos dos Apóstolos. E na sequência aqui, nós queremos compartilhar alguns versículos do Evangelho que trazem registros desses momentos com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos aqui compartilhar alguns versículos que destacam essa atuação de nosso Senhor e também na sequência, né, da atuação de alguns apóstolos. Vejamos. Primeiramente, queríamos compartilhar esses dois versículos aqui. Está em Mateus 19, versículos 14 e 15. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Veja o ato da imposição das mãos, né, por parte de Nosso Senhor, atuando junto àquelas crianças. Anotação de Mateus, no capítulo 19. Aqui nós temos uma outra ação de Nosso Senhor. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Na anotação de Mateus, capítulo 8, versículo 15. Apenas um trecho para destacar. Essa é aquela passagem que Jesus, então, está
na casa da sogra de Pedro. E ele toca-lhe na mão, ela que se encontrava de febre, e a febre, né, desapareceu. Ela levanta e se põe a servi-los, né? Ora, veja bem a questão do magnetismo de Nosso Senhor, nesse ato aqui. Outro, destacar aqui já os dois versículos. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. Aqui é porque eu não estou trazendo o versículo 40, mas no versículo 40, o leproso, porque essa é aquela passagem da cura de um leproso, o leproso, então, ele vai até o Senhor, aborda Nosso Senhor acerca da cura, e por isso que Jesus responde: Quero ser limpo, né? Porque o leproso o aborda falando que Jesus poderia curá-lo. E na sequência aqui, ó, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Destaca a ação de Nosso Senhor, não é? Vamos compartilhar aqui mais alguns versículos. Temos este aqui. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Desculpa. Veja, essa atuação de Nosso Senhor está inserida naquele contexto lá da cura da filha de Jairo. Agora, é importante aqui notar um trecho aqui, ó. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, o que pode sugerir, eu já afirmo que sugere, que era uma prática recorrente à época, inclusive tendo-o, né, como referência Nosso Senhor. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Esse registro aqui está em Atos dos Apóstolos. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O Ananias, então, aqui acolhe Saulo, que naquele momento, né, em que ele, então, a caminho de Damasco, renova toda a sua perspectiva acerca, né, de sua atuação no contexto do cristianismo, não é? E revela, portanto, aqui esse trecho, essa atuação aí das mãos, da imposição das mãos. Então, como nós destacamos no início, a fluidoterapia não é uma prática da doutrina espírita de agora. A doutrina vem trazer luz, né? Trazer esclarecimento, embasamento técnico para a utilização desse recurso, né? E outro versículo aqui. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aqui, Paulo já na sua atuação fantástica, brilhante, né?
junto aos gentios. Ele, então, desenvolvendo o seu trabalho e ali, com atuação pelas mãos, fazendo maravilhas extraordinárias, né? E aqui a gente começa já a destacar a importância da fluidoterapia. São recursos que, utilizados, podem promover a restauração da saúde. Saúde física, saúde psicológica, saúde emocional, saúde espiritual, enfim, né? Muito bem, nesse contexto das citações contidas no Evangelho, no Novo Testamento, que destacamos aqui algumas passagens que evidenciam os ensinamentos de Nosso Senhor e também dos apóstolos, dos discípulos, né, que atuaram em seu nome, nós queremos refletir sobre mais um que vamos aqui destacar, que o Kardec analisa no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Veja na sequência. De graça recebestes, de graça dai. E aqui o Kardec analisa, vejam. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está entre aspas, né? Porque ele está se reportando ao versículo. De Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Não precisamos analisar e acrescentar mais nada, fazer nenhuma consideração, porque o codificador já nos traz aqui a diretriz, a orientação, para podermos, então, levar em consideração nos trabalhos que desenvolvemos. Do passe magnético, né? Na água fluidificada. Essa é a diretriz. Bom, vamos, na sequência aqui, tecer algumas considerações sobre fluido e fluidoterapia, né? Eu queria, inicialmente, compartilhar esse trecho que está no livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o trecho diz o seguinte: definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. Eu queria aqui acrescentar o seguinte: para o contexto do estudo que estamos desenvolvendo, sabe, nós podemos considerar fluido como um tipo de matéria rarefeita, uma forma de energia. E é esse o recurso que é utilizado tanto no recurso do passe magnético como no recurso da água fluidificada.
E na sequência nós vamos tecer outras considerações. Bom, com essa breve definição ali, né, vamos de fluido, né, vamos então a uma breve também consideração acerca de fluidoterapia e a sua aplicação, né, no processo da cura. Que nós podemos então entender que fluidoterapia é a utilização dos fluidos com a finalidade terapêutica para o tratamento dos enfermos. Ou seja, a fluidoterapia é a utilização de fluidos com a finalidade de cura para tratamento dos enfermos. Enfermos, seja na dimensão física, psicológica, emocional, espiritual. E mais, no contexto do movimento espírita, emprega-se a fluidoterapia para auxiliar nos casos de enfermidade, em geral, nas casas espíritas, né? Para atender enfermidades de ordem física, né? Psicológica, como nós destacamos, emocional e espiritual. E o que queremos aqui agora é compartilhar um trecho do livro Libertação do Sofrimento, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. E ela aqui faz a seguinte consideração. É compreensível que o paciente recorra aos mecanismos propiciatórios da cura, a fim de liberar-se dos fenômenos desagradáveis da dor, da ansiedade, da insatisfação ou outros quaisquer de natureza diversa. Agora ela traz esse trecho. Merece, no entanto, seja considerada a cura do ponto de vista espiritual e não apenas dos processos fisiológicos. E isso aqui merece uma reflexão. É o que vamos fazer aqui na sequência, viu? Para nós entendermos esse ponto do grifo que é nosso. Merece, no entanto, seja considerada a cura do ponto de vista espiritual e não apenas dos processos fisiológicos. Muito bem. Para nós podermos, então, refletir acerca desse ensinamento da Joana de Ângeles, que é preciso considerar a cura do ponto de vista espiritual e não apenas dos processos fisiológicos, queremos refletir aqui com a figura que vamos compartilhar acerca da nossa constituição enquanto espíritos imortais, como nos ensina a doutrina espírita. E nesse contexto, inserir a questão que envolve os quadros doentios. Então, aqui nessa figura, nós vamos iniciar primeiramente com a doença, mas destacar o seguinte, que ela é uma manifestação do estado em que se encontra o espírito, obviamente, um estado de desequilíbrio, consciência culpada, e a doença, portanto, ela vai se manifestar nesse contexto aqui que estamos projetando. Uma vez que nós, para nos manifestarmos aqui no plano físico enquanto espíritos reencarnados, nós utilizamos do perispírito, corpo espiritual, e do corpo físico. Estou destacando apenas esses três
elementos, mas nós sabemos que outros podem ser agregados aqui, né? Como o duplo etérico, a aura. Nós queremos dar foco apenas nesses três elementos. E a doença que vai manifestar no corpo físico, né, ela é efeito de uma causa que reside no espírito. E essa doença, ela vai, obviamente, esse estado doentio, que reflete o estado consciencial do espírito, vai refletir no corpo perispiritual e no corpo físico. O perispírito, portanto, que é o corpo que absorve de primeira mão essa manifestação doentia do espírito, né? Merece algumas considerações. Porque o espírito atrai fluidos da atmosfera fluídica do mundo ao qual está ligado, constituindo com esses fluidos um corpo espiritual, que é o perispírito, como destacado aqui na figura. Né? Este corpo, este corpo fluídico, né, que é o perispírito, vai servir ao espírito para a relação com o plano espiritual em que vive. Por exemplo, aqui no planeta Terra. Enquanto espírito reencarnado, ele, portanto, vai servir de intermediário para a manifestação do espírito com o corpo físico. E, enquanto desencarnado, nós vamos encontrar, então, o espírito se manifestando no plano espiritual com esse corpo, que é o perispírito, né? E mais, nós podemos fazer mais algumas reflexões. É por meio do perispírito, sabe? Que o espírito se liga à matéria no plano físico e, portanto, reflete nesse corpo a sua condição, porque ele é a causa. E mais, e o perispírito, ele influi na modelagem do corpo físico. E durante a vida corpórea, né, no plano físico, ele serve de intermediário entre o espírito e o corpo, transmitindo ao espírito as impressões que recebe do plano físico, veja, e enviando ao corpo os impulsos que vêm do espírito. Se esses impulsos são impulsos que trazem um espírito em desarmonia, a consciência culpada, né? Esses impulsos vão trazer esse estado doentio. E é por isso que a Jana vai trazer naquele trecho que compartilhamos. É preciso considerar a cura do ponto de vista espiritual e não apenas dos processos fisiológicos. Porque é importante considerar esse aspecto, porque comandados pela mente, os fluidos perispirituais circulam no perispírito. Como o sangue circula por todo o corpo físico. Então, nós temos um corpo perispiritual, o perispírito, né, que é a matriz do corpo físico. E quando se fala em fluidoterapia, nós estamos falando de recursos que vão alcançar essa dimensão de fluidos, que vão ao encontro desses fluidos perispirituais, promovendo assim, né, as condições de cura da enfermidade, da doença. Porque é preciso considerar que a doença é um efeito, como estamos mostrando na figura.
E quando nós queremos combater, eliminar a doença, nós precisamos abordar a causa. E a causa dessas considerações que estamos aqui tecendo? A causa, então, é o espírito. Por isso que nós precisamos, então, refletir acerca daquele trecho que é da Joana de Ângeles, que é preciso considerar a cura do ponto de vista espiritual. Com essa reflexão, nós vamos, então, entender que a fluidoterapia ela é de suma importância, como já destacamos aqui, de alguns processos, sobretudo nos relatos históricos, que compartilhamos com a atuação de nosso Senhor Jesus Cristo, dos discípulos e os apóstolos, mas tudo isso precisamos, então, levar em consideração que a sede, a causa do problema é o espírito. E o espírito, então, precisa tomar consciência acerca do que é real, tomar consciência acerca do verdadeiro sentido da vida, qual é o propósito da vida, não é? Porque a doença é uma colheita de uma ação equivocada, que encaminhamos em algum momento da nossa vida. Vamos adiante aqui. Ainda com a Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, vamos trazer aqui mais 2 parágrafos para nós refletirmos. Veja aqui. A cura real, diz a Joana, somente pode ser considerada quando o indivíduo retira proveitos demorados da experiência vivida, formulando programas de saúde que se constituam um impedimento à instalação de novos desajustes. É preciso compreender a vida, entender qual é o verdadeiro sentido da vida, qual é o verdadeiro propósito, entender quais são as necessidades do espírito imortal. E ela acrescenta aqui: para que essa finalidade seja alcançada, mister se faz que se haja conseguido entender a mensagem subliminal do desconforto experienciado. Ou seja, qual a razão? Por que a doença? Por que estou doente? Por que fiquei doente? É preciso fazer essa reflexão para encontrar o fator causal, como nós apresentamos na figura anteriormente aqui, na dimensão do espírito. Tomando decisões equivocadas. Seguindo aqui, então, significando a fragilidade do corpo e a indestrutibilidade do espírito, a vacuidade de muitos prazeres e o valor de outras conquistas que proporcionam bem-estar e alegria de viver. Ou seja, é refletir para buscar um reposicionamento. E isso aqui, aliado à fluidoterapia, é a efetividade para a cura. E com essa figura, nós queremos então destacar que a consciência culpada ela provoca um efeito que vai do espírito ao corpo físico, passando pelo corpo perispiritual. Portanto, o corpo físico, quando se encontra enfermo, nós vamos encontrar na sua matriz, no perispírito, a condição também de enfermidade. E o recurso fluidoterápico, ele atende de forma efetiva nessa dimensão, alcançando os fluidos perispirituais.
Mas é como destacamos anteriormente. É preciso examinar o todo, entender as causas da doença, que tem a sua sede no espírito. E aí, veja o que a Joana traz aqui nesse trecho. Esse efeito opera-se do interior para o exterior da criatura, em forma de compreensão do sentido existencial e do esforço que irá compreender para preservar o equilíbrio indispensável à manutenção da harmonia na condição de saúde. Ora, se nós apresentamos a figura há pouco, em que destacamos que o efeito da consciência culpada opera do interior para o exterior da criatura, isso nós estamos falando no caso da doença, quando ela se instala, para a cura, como nós estamos seguindo aqui com o trecho da Joana de Ângeles, esse efeito vai operar do interior para o exterior. Essa tomada de consciência do espírito acerca da vida, do que é real. E o que é real é amar, é fazer o bem. Essa tomada de consciência, ela verte do interior para o exterior da criatura, do espírito, como destaca ela aqui nesse trecho. E mais, em qualquer processo de enfermidade, a busca da cura deve estar acompanhada do interesse pela conquista dos valores imperecíveis do espírito, agente de todas as ocorrências perturbadoras. Aqui, então, nós fechamos essa reflexão dessa dimensão que estamos tratando da doença e dos encaminhamentos para o processo de cura. Veja, vou repetir aqui, em qualquer processo de enfermidade, a busca da cura deve estar acompanhada do interesse pela conquista dos valores imperecíveis do espírito, agente de todas as ocorrências perturbadoras. Então, devemos sempre aliar e ter como elemento fundamental, essencial do processo terapêutico de cura, a evangelização. Tomar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo como referência, como bússola, como direcionador para a vida. Essa é a condição para se alcançar a cura real. E a fluidoterapia vai ser um recurso fundamental, essencial, como já destacamos aqui, com a própria aplicação com nosso Senhor Jesus Cristo, com seus discípulos e com os apóstolos. E aqui a figura, novamente, porém, destacando esse trecho que refletimos agora da Joana de Ângeles. Do espírito ao corpo físico, efeito da reforma íntima. É nesse sentido que ela está se referindo. Quando o espírito, então, toma consciência acerca dos verdadeiros valores da vida, dos valores do espírito, quais são as necessidades do espírito. A partir daí, ele promove o que nós chamamos aqui, estamos chamando de reforma íntima, reforma moral, e toma para isso os ensinamentos de nosso Senhor como bússola, como diretriz para a vida. É nesse sentido que estamos aqui refletindo acerca da cura real. E nesse processo, portanto, a fluidoterapia se constitui de suma importância para ajudar quem apresenta esses quadros de enfermidade
e buscam por recurso. Portanto, é preciso mobilizar alguns recursos, sabe, para alcançar essa condição. A fé raciocinada, para entender como funciona o processo. E, nesse sentido, o estudo é fundamental para entender os princípios fundamentais, entender as leis soberanas da vida, entender a magnitude da obra de Deus. E o estudo, como a doutrina espírita nos favorece, abre a nossa perspectiva para entender a vida, para entender quais são as nossas necessidades, entender a necessidade do espírito imortal, que nós não somos só de carne e osso, nós não apresentamos necessidades fisiológicas apenas, nós somos espírito. E aí o estudo vai abrir essa perspectiva, para entender, portanto, todo o processo e desenvolver a fé raciocinada. Entender que a doença não será combatida se nós abordarmos apenas a periferia, a superfície da sua manifestação no âmbito do corpo físico. Nós precisamos alcançar a intimidade da causa, que é o espírito. Outro elemento essencial que é o trabalho. Estou trabalhando aqui alguns elementos desse processo, né? O trabalho fraterno, o trabalho em que se dedica orientado pelo bem, né? Assim, a fluidoterapia ela vai contribuir de forma fantástica no processo de cura. Além, obviamente, de acionarmos intimamente o desejo para isso, a vontade. Buscarmos o recurso de forma disciplinada. E buscarmos sempre a prece. Então, o desejo, a vontade, a disciplina, a prece, nós podemos, então, entender como requisitos atitudinais essenciais nesse processo. Vamos aqui adiante. Então, quais os recursos compõem o processo terapêutico da fluidoterapia? Nós já destacamos aqui no início, mas nós queremos aqui tratar da água fluidificada e do passe. Não é? Muito bem, na sequência de nosso estudo, vamos fazer aqui algumas considerações acerca do passe, né? Que é uma transfusão de fluidos, podemos dizer assim, do médium passista para o doente, para o enfermo. Essa ação pode ser exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. Mas vamos aqui a algumas considerações na sequência. E aqui queremos falar sobre a importância do passe dentro desse contexto aí da fluidoterapia, né? Uma vez que o tema de nosso estudo é qual a importância da fluidoterapia no processo de cura. Então, o passe é um recurso de suma importância, né? Porque o seu objetivo, o objetivo do passe, para quem recebe o passe, né? É de proporcionar o equilíbrio,
o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual do indivíduo. Então, a sua importância se reveste, portanto, nessa condição aí de resgatar o estado harmônico, de equilíbrio do indivíduo, seja na perspectiva física, seja na perspectiva psicológica, perispiritual, espiritual, emocional, enfim. E, de acordo com, aqui nós temos alguns trechos do Espírito André Luiz, né? Ele vai dizer o seguinte, no livro, isso está no livro Opinião Espírita, que o passe é o equilíbrio ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma. É a asepsia no que tange ao espírito, um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual, né? São aspectos que para nós podemos refletir acerca da importância, portanto, do passe nesse contexto aí da fluidoterapia, né? Nos processos de cura. Mais algumas considerações aqui. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele vai apresentar e trazer o seguinte argumento aqui, né? Kardec define o passe como gênero mediúnico que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Define aqui o codificador, né? Ainda de acordo com ele, né, com o nosso codificador, pode ser transmitido também por magnetizadores, nesse caso, sem a interferência dos espíritos. E, nesse caso, o magnetizador não estaria nessa condição de intermediário, né? Mais algumas considerações doutrinárias acerca do passe. Nós temos aqui, então, com Emmanuel, no livro Segue-me, ele diz o seguinte, que o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. É importante destacar aqui, portanto, a causa da moléstia, da doença, né? Que é remanescente, é decorrente de nossas imperfeições morais. No livro O Consolador, tem uma pergunta que pode nos ajudar nesse momento que estamos aqui refletindo acerca da importância da fluidoterapia no processo de cura. E a pergunta é o seguinte, nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E o Emmanuel responde, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Interessante esse aspecto aqui, não? Então, analisando essa questão do passe, tomando como base o livro dos médiuns, né, nós temos aqui um trecho que pode nos ajudar nesse sentido. E o Kardec vai fazer o seguinte apontamento. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Né? Então,
como o espírito encarnado ele pode atuar sobre a matéria elementar, ele pode, dessa forma, mudar-lhe as propriedades, com limites, obviamente, como o codificador aqui argumenta, né? É dessa forma que nós vamos conseguir, então, explicar a faculdade de cura pelo contato e imposição das mãos, tá? Que é o que o passe favorece. Bom, na sequência agora vamos tecer algumas considerações sobre a água fluidificada. Então, queremos destacar esse trecho que está no livro O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática, do Jacob Mello, que ele diz o seguinte, que os objetivos da água fluidificada, para quem o recebe, são os de proporcionar-lhe o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual. Então, podemos destacar aqui a importância da água fluidificada, que é promover, proporcionar o reequilíbrio orgânico, psíquico, né, perispiritual, espiritual, emocional, de quem apresenta alguma moléstia, algum problema de saúde. Obviamente, o problema em qualquer dessas dimensões aqui, seja de ordem física, psicológica, emocional, espiritual. Certo? Muito bem, ainda na sequência das considerações acerca da água fluidificada, esse trecho é um trecho de Emmanuel do livro Segue-me, muito interessante. Vejamos, a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Isso é importante a gente considerar, não é? Ainda com Emmanuel, agora no livro Consolador, ele responde uma pergunta que é muito interessante. Vejam, existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc.? E ele responde, a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes. Porquanto, os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Muito interessante, né? Ainda no livro Consolador, ele responde a essa pergunta. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, aqui é um procedimento que nós podemos, então, nos organizar de acordo com o fim, com o objetivo para o qual a água está sendo fluidificada. Não é? Por exemplo, no culto no lar, normalmente nós fluidificamos um vasilhame de água e ao final do culto nós servimos para quem está participando. Não é? Mas é possível também dar esse direcionamento, como ele destaca aqui, não é? Da fluidificação em caráter particular, dependendo das situações. Certo? Muito bem, recorrendo ao livro dos médiuns, vamos aqui fazer algumas considerações para analisarmos esse processo da fluidificação da água no contexto da fluidoterapia. A fluidificação da água enquanto um recurso, né? Dentro desse contexto da fluidoterapia.
E nesse trecho aqui nós temos o seguinte: pode igualmente o espírito, né, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. O grifo aqui da vontade é nosso. Essa é uma condição que confere ao espírito, portanto, né, de realizar essa ação sobre a matéria elementar, de tal forma a modificar-lhes as propriedades. Na sequência aqui, o codificador acrescenta: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O grifo aqui é nosso. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Demais. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Aqui, portanto, nós temos alguns elementos que explicam aí essa ação dos espíritos no processo da magnetização da água fluidificada. E complementando aqui, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Ora, se esse recurso fluídico alcança as propriedades da água, ora, e como o enfermo faz uso dessa água, nós vamos ter, portanto, a repercussão desse fluido no organismo do paciente. Né? Muito bem. Muito bem, já conduzindo o nosso estudo para o final, queremos aqui fazer algumas considerações e vamos compartilhar essa figura que nós já apresentamos aqui, porém numa outra perspectiva, em que destacamos esses três elementos: o espírito, o perispírito e o corpo físico. E na figura anterior nós destacamos aqui a questão da doença, né, que é um efeito de um transtorno que nós vamos identificar na dimensão do espírito, problema consciencial, enfim, devido a equívocos, decisões equivocadas. Portanto, a doença é um efeito de uma causa que nós vamos encontrar no espírito. E para isso é importante considerar que o combate da causa efetivo se dá por um processo de renovação, de mudança íntima. E esse processo de renovação deve se submeter a uma diretriz, a uma orientação. Por isso estamos destacando aqui a evangelização. Ter o Evangelho de Nosso Senhor, os ensinamentos de Nosso Senhor como bússola, como diretriz para a vida. Isso, somado à fluidoterapia, considerando os dois recursos que destacamos aqui, o passe e a água fluidificada, o espírito vai alcançar a cura. Né? Então, o indivíduo que busca no seu processo de cura a sua transformação moral, aliado à fluidoterapia,
ele alcança êxito. Mas para isso é preciso ter fé, a fé raciocinada, né? Acionar a vontade, ter disciplina, ter paciência, ter perseverança, enfim, para poder alcançar essa dimensão. Então, o processo de cura depende essencialmente desse envolvimento ou dessa reflexão, dessa tomada de consciência acerca do que é real, do verdadeiro sentido da vida, que é amar, e que vamos encontrar nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse processo de evangelização ele é fundamental, que somado à fluidoterapia conduz ao processo de cura, de harmonização íntima, de serenidade. Por isso, nós agradecemos a atenção e paciência de todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre querido. Queremos agradecer pelo amparo espiritual, oportunidade que tivemos para refletir acerca de nosso tema, a importância da fluidoterapia nos processos de cura, e que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja.